Olá pessoal, mais um vídeo aqui da nossa série, curtos e objetivos, Vamos falar agora, meus pais me amaldiçoaram. Tá rolando aqui, Daniel, uma maldição hereditária na minha vida, porque eu estou sofrendo uma consequência. O meu pai me consagrou a demônios, O meu avô foi maçom, então eu tô colhendo uma maldição hereditária, porque esse espírito familiar ronda a minha casa, ronda a minha família e nada dá certo para mim. Será então que você está debaixo de uma maldição hereditária e você tem que fazer uma oração tipo de quebra de maldições, Para que enquanto você não fizer isso, a maldição persiste? Quer dizer, o erro não foi seu, mas você colhe uma consequência pelo erro dos seus antepassados? Fato ou boato? Vamos conhecer aqui o que a Bíblia diz. O texto fundamental do esteio da maldição hereditária vai estar aqui, em Êxodo, no capítulo 20. Não te curvarás a elas, nem as servirás, de outros deuses, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, Zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, ou seja, a besteira que o pai fez, vai até o filho, Olha, e ainda continua, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas aí continua o texto, a gente vai até aqui, tá? Normalmente a maldição hereditária vai só até aqui. Parou aqui, não fala mais nada, ok? Só que aí o texto continua, mas faço misericórdia a milhares, ou seja, eu abençoo 1000 vezes mais. Eu amaldiçoo a terceira e quarta geração, mas eu abençoo 1000 vezes mais, milhares vezes mais, dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, de 5 a 6. Se você pegar 1000, que é a vontade de Deus, e te abençoar, e 4, e é de 3 a 4, vamos colocar 4 como patamar máximo, a vontade de Deus de te amaldiçoar. Ele quer te abençoar 1000 e te amaldiçoar 4, pegando aqui os patamares máximos, tá? 1000 por 4 significa que Deus, ele quer te abençoar exatamente, eu fiz a conta aqui, é impressionante. Deus quer te abençoar 99,6%. Vontade de Deus de te abençoar, 1000 por 4 dá isso. 99,6% é a vontade de Deus de te abençoar, pautado nesse versículo aqui, fazendo a equação. A vontade de Deus de te amaldiçoar é 0,4%, não dá nem 0,5%. Por que você reteve 0,4%? Porque falaram tanto para você que maldição hereditária existe que você acreditou. Como dizia o diretor de propaganda e marketing de Hitler, o Himmler, uma mentira contada várias vezes ganha o status de verdade, Foi contado tantas vezes isso para você que você acreditou. Olha o que a Bíblia fala, Deuteronômio 24:16, é a Bíblia que está falando. Os pais não morrerão pelos filhos, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos seus pais, cada um morrerá pelo seu pecado, ação, reação, causa e efeito. Deuteronômio 24:16, tá? Josué 3,5. Veja só, Josué ele vem de uma geração, a geração anterior a Josué murmurou no deserto e pereceram no deserto. Então ele é fruto de uma geração de murmuradores, seus pais foram murmuradores. Então em vez de maldição hereditária, vamos reformular a pergunta, vamos pensar em pecado hereditário. O seu pai mentia bastante, você vê seu pai como espelhamento, você tem uma tendência a mentir. Seu pai é tabagista, você tem uma tendência, além de uma predisposição genética, no patrimônio genético que você herdou, você também tem uma inclinação a imitar, tem uma tendência a ser tabagista também, e assim por diante, Então a geração anterior a de Josué era uma geração de murmuradores. E Josué, O que diz aqui? Josué 3,5. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Antes de você entrar em qualquer batalha espiritual, busca a santificação. Josué está seguindo os passos. Faz parte da santificação a mortificação da nossa carne. Josué 5,5. Porque todos do povo que saíram estavam circuncidados, mas nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Então, quer dizer, quando eles saíram do Egito, todo aquele povo, sim, mas esse povo, essa geração de Josué, nasceu no deserto. E eles não tinham sido circuncidados ainda. Então, Josué, ele vai colocar isso em prática, ele vai circuncidar todos aqueles e vai fazer com que eles estejam alinhados com o preceito de Deus, Tudo certo, tá tudo perfeito. Josué está fazendo a vontade de Deus, buscou santificação, se alinhou com os valores divinos e agora aparece um anjo para ele. Josué 5,13. Sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que em pé, diante dele, estava um homem que tinha na mão uma espada nua, desembainhada, pronta para a guerra. É isso que está dizendo, tá? E chegou-se a Josué a ele e disse-lhe, és tu ou dos nossos inimigos? Josué perguntou, você é meu inimigo ou amigo? Está com a espada desembainhada, estou desconfiando, E a pessoa diz, então, o homem diz, e disse, não, mas vem agora com o príncipe do exército do Senhor. Deus mandou um anjo.
Agora pensa, se o príncipe do exército do Senhor está lá com uma espada desembainhada, o exército está junto. Isso é batalha espiritual. Josué ele conquistou essa autoridade na terra, buscando santificação, se alinhando com os valores de Deus, e agora isso tem um desdobramento no mundo espiritual a favor de Josué. Miríades de anjos estão a favor e pelejarão por Josué. Olha que coisa tremenda, né? Tudo dando certo, né? Tudo dando certo. Só que aí é uma geração de murmuradores, eles têm uma tendência a murmurar. O que Josué faz? Josué 6,10. Porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma de vossa boca, até um dia que vos diga, gritai, então gritareis. Né? Josué 6,10. Ou seja, Josué deu uma vaca amarela para todo mundo, para ninguém falar nada. Geração de murmuradores. Eles iam reclamar na primeira volta, segunda volta, oh, tá doendo a minha joanete, minha unha encravada, que estratégia é essa para vencer, né? E eu estar reclamando, perderiam a batalha. Murmurador, Deus não abençoa. Deus abençoa aquele que tudo dá graças, tá bom? Vamos pensar em outro texto aqui, Ezequiel 18, de 18 a 20. Presta atenção. Seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio de seu povo, esse que morrerá pela sua iniquidade. Seu pai vai morrer pelo pecado dele, tá? Ele fez, ele paga. Né? Mas dizeis, por que o filho não levará a iniquidade do pai? Por que então? Porque tá ligado àquela questão, àquela ideia da maldição hereditária. Por que o filho não leva a iniquidade do pai? O pai fez besteira, por que o filho não colhe consequência? Né? O exemplo de Josué, ele agiu diferente. Agiu diferente, tem um resultado diferente. Aí continua, porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e mais os praticou. Não adianta conhecer, tem que pôr em prática, né? Por isso certamente viverá. Esse é o segredo da vida em abundância, viu, queridos? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não, presta atenção, não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Simples assim, poderoso assim. Então, em suma, maldição hereditária não existe com a base na Bíblia, claramente aqui, tá bom? Né? Então ficar esse negócio de quebrar maldição, isso e aquilo. Se fosse assim, Paulo, ele foi fariseu, ele perseguiu os cristãos. Paulo fez algum ritual de libertação? Paulo participou de algum ritual de quebra de maldições? Não. E Moisés então, hein? Moisés que saiu do Egito, né? E José também, José e Moisés. Vou pegar esses dois exemplos. Moisés que cresceu no Egito, né? Cresceu no Egito, desde pequenininho ali. E José também ficou no Egito, né? Então, ao você vê um dos dois, você vê Moisés fazendo uma quebra de maldições, fazendo agora, vou fazer uma oração, vou rejeitar todas as entidades egípcias. Não, não precisa, porque Deus é soberano, né? Uma vez que o Espírito Santo entra em nós, todas as trevas vão ser dissipadas. Tudo aquilo que era do mal contaminando foi queimado e destruído. E assim que é, você é nova criatura, tá bom? Papo reto aqui, direto ao ponto. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.